uma amostra não probabilística selecionada por conveniência do pesquisador, por facilidade de acesso, disponibilidade de tempo e de recursos. Daí ele declara lá, o universo de pesquisa do Sindicato Médico de Santa Catarina, os filiados do Sindicato Médico de Santa Catarina são 3.000 médicos. Em várias regiões, como Perigó, Joinville, etc. Marcos por limitações de tempo, acesso à informação, foram selecionados apenas 60 sindicalizados da região da Grande Florianópolis. Eles teriam como? Estou justificando mesmo, então, né? Em função de não ter usado os vendedores da região oeste, por exemplo. Aquele total que a gente estava procurando ali no início. Daí você declara tudo isso bem colocadinho como uma limitação do teu trabalho. E aí eu coloco aí nesse peço que meus orientantes colocar, mas isso não inviabiliza o estudo, pois ele é exploratório. Aí lá no final, como sugestões para trabalho de futuro, que era o 5.1, o último capítulo de vocês é o 5, proposta local no estado. 5.1 é sugestões para trabalho de futuro. Diante da limitação já colocada, ou já mencionada no tópico tal, limitações do estudo, sugere-se que pesquisas mais amplas sejam realizadas para que a amostra seja significativa e representativa do universo de trabalhadores, etc. Então, a banca não tem como puxar o tapete de vocês estão informando, né? Vocês estão informando. E não deixa de ser um trabalho científico, porque ele é exploratório, vocês estão querendo se aproximar do problema, e vocês estão dizendo, nós sugerimos que novas pesquisas sejam feitas. Afinal de contas, uma pesquisa de satisfação de clima não pode ser feita uma vez só. Vocês estudaram que ela é feita, por exemplo, semestralmente. Ela é um processo que a gente diz lá, propostas ao Estado. Cai naquela história de melhoria contínua, de Kaizen, né? Afinal de contas, as pesquisas têm que ser feitas de forma sistemática, periódica, buscando a melhoria contínua dos processos de trabalho. Né? Então, não é um processo fechado em si mesmo, ela é sistêmica, contínua, periódica e busca sempre a melhoria. Então, a gente tem como justificar e costurar. É isso sempre que o professor Luiz fala, o professor Danilo, os trabalhos sobre a orientação da professora Amélia são sempre costuradinhos. Então, é o que eu digo sempre para os meus colegas, né? Vem um aluno, diz, vou fazer um planejamento estratégico da empresa. Daí eu digo, você tem acesso às informações, porque é um tema bonito, né? Estratégico, de um escopo assim, gente, né? Nossa, o aluno fechado, dizendo que sabe fazer um planejamento estratégico. Você tem acesso às informações? Não. Ou sim, tem. Nas primeiras orientações eu vou pedir as informações, ele não tem como trazer, ou ele demora para trazer. É porque o aluno não tem acesso. Se ele não tem acesso, ele sabe que o planejamento estratégico é fundamental você ter acesso às informações estratégicas da empresa. O trabalho que a gente faz no planejamento estratégico é muito superficial, André. A gente fica pesquisando de que tu pode fazer um planejamento estratégico. Entendeu? Consistente. É muito superficial o que a gente faz. Na verdade, você tem que fazer apenas um retalho. Desde que vocês atinjam, vocês têm que responder aos objetivos específicos e geral que se colocar no trabalho. Se vocês disserem que vão elaborar o planejamento estratégico da empresa tal, vocês realmente têm que fazer. Agora, se vocês colocarem, analisar a atividade comercial com parceria, isso aí é um pedacinho que poderia ser analisado no planejamento estratégico, por exemplo. Né? Ou seja, o importante é costurar bem o trabalho. Você responde lá nas conclusões, aos objetivos que você se propôs. É literalmente isso, eu digo para o aluno. Vamos lá, selecionamos o objetivo geral e específico, colamos lá nas considerações finais e vamos respondendo eles. Vamos respondendo. E se a gente vê que não conseguiu, pela nossa análise, responder alguns que a gente tinha preparado, nós vamos lá em cima e deletamos esses que a gente não conseguiu responder. O problema não é você deletar, o problema é você deixar não responder. Você tem que responder tudo aquilo que você se propôs. Então não adianta ter lindo, um objetivo grande, bonito e tal, se você não consegue dar uma proposta a ele, uma resolução ou uma sugestão a esse objetivo. Tá? E o trabalho fica bonito, de qualquer forma. Você consegue contribuir. É um retalho da trouxa, não a trouxa toda, mas tudo bem. Então,
falei já de qualitativo, quantitativo, quantitativo, descritivo, exploratório. Probabilístico, não probabilístico, estudo de caso, dados secundários e dados primários. Vocês sabem o que é isso? Então vocês, lá nos meus objetivos específicos, eu costumo orientar os alunos a colocar, levantar a partir de literatura específica os conceitos relacionados à satisfação e motivação do trabalho. Por exemplo, levantar a literatura específica os modelos de maturidade de projetos. Então, levantar a literatura específica, isso aqui é dado secundário. É bem como o nome diz, de segunda mão. Alguém já fez, já escreveu sobre o assunto. Como eu sou pesquisadora, eu não estou inventando a roda o tempo inteiro, reinventando a roda o tempo inteiro. Eu tenho que respeitar quem já inventou a roda e, a partir dessa invenção, contribuir com mais algum detalhe aí, né? Então, se eu estou falando sobre pesquisa de satisfação de clientes, por exemplo, eu tenho que buscar o Kotler lá, o que ele diz sobre o que é satisfação, o que a satisfação pode fazer em relação ao marketing, o conceito de satisfação dentro do marketing, dentro do comportamento do consumidor, o que ele influencia em fidelização, em recompra, né? Você está contextualizando dentro da sua área de estudo, tá? Buscando autores já consagrados, você tem que respeitar esses autores. São dados secundários. Dados secundários é levantamento bibliográfico, por exemplo, que vocês, mais comuns são livros, mas podem ser periódicos. E quais os meios que eles podem estar? Eles podem estar impressos, eles podem estar na internet, seja o que for. São autores que escrevem na área e você está trazendo os conceitos deles. E vocês sabem que citação literal até 3 linhas no corpo do texto, entre aspas. Acima de 3 linhas não precisa mais das aspas, porque vocês já vão dar um destaque recuando para centímetros e meio. Então, por isso que não precisa mais das aspas, né? Se vocês não querem colocar literal, é interessante que vocês leiam o que o autor está falando, que o outro, que é satisfação do Kotler para Lovelock, assim vai. E vocês colocam o entendimento de que os dois têm em comum sobre o que é satisfação e daí colocam no final, entre parênteses, Lovelock, vírgula 2000, ponto e vírgula, Kotler, vírgula 2006, fecha. Quer dizer que os dois têm em comum isso sobre satisfação e vocês usaram as palavras de vocês. Mas daí não pode inventar coisas que não estão nos conceitos. Vocês têm que ver o núcleo conceitual que eles têm em comum. A mesma coisa, vocês podem botar literalmente os que os dois estão citando e embaixo disso conversar com o leitor. Os autores têm como satisfação é isso, isso, isso. Entretanto, eles se contrapõem quando afirmam que né? Sempre em relação a quem já está consagrado na área. A fundamentação teórica não é a hora de mostrar para a cara. Você se baseia sempre quem já escreve sobre o assunto. Aí você vai trabalhar dados primários e mostrar a tua cara. No resultado da pesquisa, quando a gente faz a análise, não posso colocar os dados. No 5. Ali você foi a campo. Você fez um levantamento de campo. A Lurdinha, fazendo questionário lá, foi a campo, já trouxe os dados que a gente tabulou hoje. O Leonardo também vai fazer um levantamento com os empregados lá da SBS, né? Então é o Leonardo que está fazendo o levantamento, são dados primários, de primeira mão, da Lurdinha também. Então a pesquisa deles, o TCC deles tem tantos dados secundários, que pode ser fonte IBGE, por exemplo, pode ser os periódicos, os livros, etc. E os dados primários, que são as pesquisas de campo.